esquecido, né? Gente, vamos começar. Começou. Bom dia, tudo bom? Bom dia. Estamos aqui mais um dia reunidos em casa. Hoje é dia 4, sexta-feira, né? Amanhã é aniversário da dona Beatriz de Jesus, né? Aniversário da Bia. E hoje vamos fazer a leitura do número 11 do livro Atos dos Apóstolos, né? Começando aqui. Pedro explica-se para a igreja. E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, dizendo: entraste na casa dos homens incircuncisos e comeste com eles. Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: estando eu orando na cidade de Jope, tive num arrebatamento dos sentidos uma visão. Via um vaso como um grande lençol que descia do céu e vinha até junto de mim. E pondo nele os olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes, feras e répteis e aves do céu. E ouvi uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse: de maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou alguma coisa comum ou imunda. Mas a voz respondeu-me do céu, segunda vez: não chames tu comum ao que Deus purificou. E sucedeu isso por 3 vezes, e tudo tornou a recolher-se ao céu. E eis que na mesma hora pararam juntos da casa em que eu estava 3 homens que me foram enviados de Cesareia. E disse-me o Espírito que fosse com eles, nada duvidando, também estes 6 irmãos foram comigo e entramos em casa daquele homem. E contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa e lhe dissera: envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salves, tu e toda a sua casa. E quando comecei a falar, caiu sobre ele o Espírito Santo, como também sobre nós a princípio. E lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhe deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que eu pudesse resistir a Deus? E ouvindo essas coisas, apaziguaram e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até os gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Outro título: a igreja de Antioquia. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles homens cíprios e sirinenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles. Assim, grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama dessas coisas
aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Então enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos os que permanecessem no Senhor com um propósito de coração, porque era homem de bem e cheio de Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, a buscar Saulo. Então, achando, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez chamados cristãos. E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. E levando-se um deles, por nome Agabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando-os aos cidadãos por mão de Barnabé e de Saulo. E aqui a gente encerra o capítulo 11. Eita. Deus já encerrou aqui a missão dele, né? A gente está falando aqui da linha dos apóstolos que eles estavam seguindo. Falou aqui da questão de Simão, né? Que ele teve uma visão e não cumpriu a palavra, mas Deus mandou outras pessoas irem lá, né? E chamar, acho que de uma certa forma, a atenção dele. E em outro lugar estavam tendo agora diferentes missões, né? Em outros lugares de Jerusalém, em outras cidades, enfim. E o que a gente percebe é que está tendo um crescimento da palavra, está tendo um crescimento de ações. E até que não era antes a favor, já está sendo a favor. Ou seja, nada na vida ela é estática, tudo é dinâmico, né? Hoje você pensa de um jeito, amanhã você pensa diferente. Hoje você está com uma ideia, amanhã a ideia é outra. Então a gente não pode ser preso a preconceitos, a gente não pode ser preso a ideias, a gente não pode ser preso a pessoas. E principalmente a gente não pode ser preso na gente mesmo. Eu sempre falo que o maior desafio não é a gente contra as pessoas, é a gente da gente mesmo. Né? O maior desafio a vencer é aquele que você enfrenta você. Então você não pode ser preso a você. Você não pode ser preso à tua ideia, ao teu gosto, à tua forma de pensar. Inclusive os outros, porque pessoas também têm outras ideias, né? E aí... E querem que os outros pensem como Sim. ela pensa, e quando alguém pensa diferente, aí... Até aquele negócio, né, se a gente fosse puxar isso para uma coisa bem prática, eu pensava que eu fosse ser guia de turista. Eu fiz faculdade para pensando em ser guia. Virei professor. Fui guia em algum momento? Fui. Mas não atuei. Mas eu já estava sendo guia de uma outra forma. Na sala de aula. Porque eu nunca nem pensei em dar aula. No caminho, eu fiz História e Geografia. Nem pensei que fosse seguir nisso. Acabei dando aula de Geografia e acabei dando aula de História em alguns outros lugares. No meio desse processo, mudei para Engenharia. Achando que fosse o quê? Vou seguir a parte acadêmica, vou dar aula, né? Eu nunca nem pensei em abrir empresa. Aí monta essa empresa. Aí a gente está trabalhando com uma obra, né? Pega um serviço aqui, uma pequena obra ali. E a gente queria começar com casa financiada, que foi onde a gente teve uma experiência, né, no começo e tal. Sim. A gente já está indo por um outro caminho. Totalmente diferente. Ou seja, não é da nossa cabeça. A coisa acontece como tem que acontecer. E eu sei que daqui mais à frente, até o final desse ano de 2022, ainda vai ter uma mudança. Então, assim como tem uma mudança no trabalho, a gente também tem uma mudança em casa.
A gente também tem uma mudança no estudo. Antes era à noite, agora é de manhã. Antes devia ser de um jeito, agora é de outro. A gente já tem que ficar com a vovó mais atenta, já tem que ficar do lado dela, que ela já... eu vou ficar aqui fazendo comida enquanto ela tá deitada. Mas não dá. Então o que a gente percebe? É que a mudança vem e a gente se adapta a ela. Assim como a palavra de Cristo veio, e é uma palavra que teve conforto, que teve mudança, que teve provisão, e a gente se adaptou a ela. Então, quando as coisas boas vêm, a gente se adapta a elas e a gente tira as coisas que não fazem muito bem pra gente. Pode ser um filme, pode ser um livro, pode ser um podcast, pode ser uma leitura, pode ser uma amizade. A gente tem muitos amigos, muitos não, mas a gente tem muitos colegas. Em algum momento a gente estava com uma amizade que tu olha assim, eu não sei como é que eu fiz aquilo, como eu estava ali no meio daquela galera. Mas talvez naquele momento para você estar lá, para você ter aquela visão de lá. Eu tava pensando isso ainda agora que eu tava. E sabe, você fica pensando, como meu é que Deus, eu passei por isso? como é que eu tive, como é que eu fiquei lá falando aquela besteira ou agindo daquele jeito? Como é que eu fiquei perdendo tempo? Mas eu também perdi tempo. Só que a gente tem que passar. Tem que passar para você agora dizer assim, não, mas eu sei como é que é lá. Eu sei o que tem, eu sei o que acontece, eu sei o que rola. Né? E eu já não quero mais. Pensando que se um dia tiver um filho ou uma filha, e quando ela estiver passando por isso, não, eu sei exatamente o que acontece ali. E claro que hoje ainda é outra situação mais diferente. Mas a gente tem um pouco de base para dizer isso. E as pessoas que não têm nem base? As pessoas que nunca nem passaram por isso, que hoje são pais, são mães novas, que aí você, não, ele tá só brincando, tu mano, mas não tá vendo que ele tá acontecendo aquilo ali? Tua filha tá sendo abusada? Não, é só um amiguinho. Porque tu não vê. E aí quem tá de fora, olha, tua filha tá, olha. E aí quando vai ver, já a menina tá grávida. Meu Deus, aonde foi que eu errei? Porque ela foi tão nova, foi tudo tão rápido, que ela não teve nem experiência, nem maturidade para dizer, meu Deus, eu tô vendo o que está acontecendo ali, porque tem gente que não vê, tem mãe que não vê, tem pai que não enxerga o filho, tem mãe que não reconhece a filha, reconhece o pessoal da rua. Ou que finge, né? Porque vai ter trabalho de casa é mais difícil porque vai te dar trabalho. Tem uma responsabilidade maior. E da rua, né? A gente tem que se atentar para isso, né, mãe? Principalmente agora, que a gente está numa fase de muita turbulência. E não vou dizer que a gente está numa fase de guerra, porque guerra sempre teve, gente. Só é essa que está sendo passada, mas tantas aí que acontecem que não é nem divulgada, tantas guerras que tá entendendo? Tem tanta coisa que é tão pesada que não está nem passando. Ucrânia. Estou muito sentido com o pessoal que está lá. Mas aí mas a gente tem a guerra do garimpo na Amazônia, entendendo? Tem a guerra dos sem teto nas ruas, tem a guerra da polícia, com traficante de droga, né? Tem muitas coisas, guerras paralelas que não são passadas tanto na televisão e que acontecem no nosso bem lado. mais do que agora na guerra. Então a gente não pode ficar surpreso, realmente uma cena triste, mas a gente tem que ver o que realmente está por trás daquela guerra, que é o ego, né? É o ego, é a vontade de querer dominar territórios, de querer mostrar poder, vai te ajudar, né? Temer, tu tem que fazer do jeito que eu estou falando aqui, porque eu tenho, né? Eu consigo, eu posso mandar, eu tenho as armas nucleares, eu tenho poder, tu tem que ficar calado, e o cara tá gritando desse lado e o outro lado tá falando assim, eu não vou ficar calado. Tu não tá vendo que eu vou, mano, eu não vou ficar calado, eu vou invadir, eu não vou ficar calado, é isso. Ele quer que o cara arregue mesmo, no grito. Tá entendendo? E é uma questão ideológica, uma questão de poder, de ego mesmo. E claro, vai ter um preço, vai ter um preço. Tudo tem um preço. Algum pai vai jogar uma bomba lá, vai começar uma outra cagada, alguém vai matar ele, eles vão se matar. Vai ter um preço nisso aí. E esse preço, essa causa ainda no final ainda vai mexer com a gente.
O que a gente tem que pensar é, em vez da gente olhar para um local tão longe que está tendo problema, vamos olhar para dentro da gente e ver as guerras internas que a gente está passando. Para a gente não cair no campo minado. São Pra diários, gente né? não entregar os pontos, pra gente não chegar lá e cansei, aí tu olhar pro lado, não quero mais problema, tu cair, tu vai levantar de novo sozinho. E é mais difícil. E mais difícil. Porque a gente tem lutas internas contra vícios, contra pensamentos pecaminosos, contra bebida, contra cigarro, contra droga, tá entendendo? É o ego, o super ego dentro de você brigando, né? Eu quero estudar, mas eu tô com preguiça, eu quero trabalhar, mas não sei se eu vou. E aí você, quando você menos percebe, você já foi mais 5 anos na tua vida. E você Seu próprio corpo burla você, porque É. ele está acostumado a você estar ali numa certa rotina, e quando você muda, o teu próprio corpo te sabota, te dá preguiça, não tenho vontade, mas precisa lutar contra isso, imagine as outras coisas. Né? Por isso que eu digo que a verdadeira guerra é a interna. É você contra você. É você acordar cedo, é você dormir cedo, é você saber que tem que ler, mas não consegue, é você saber que tem que economizar, mas acaba gastando, é você saber que tem que fazer isso, mas não consegue fazer. Eu tenho que falar com a minha mãe disso, daquilo, eu tenho que pagar essa conta no final. Passou um mês que não pagou nem a conta e nem falou com a tua mãe e nem acordou cedo que você falou que ia fazer. E no final, mais um mês, não, mês que vem eu vou fazer, mais um mês, quando você menos percebe, chegou o final do ano, não, mas ano que vem eu vou fazer, e mais um ano, e mais, quando você olha para trás, você já se foi 40 anos, 67, 36, 27, e você ainda está na mesma, e você não percebe que o problema não está lá fora, está dentro de você. Bom, gente, era isso que a gente queria falar hoje, tá? Muito obrigado. Se inscrevam no canal. Siga nossas redes sociais E compartilhem os nossos vídeos. Muito obrigado pela audiência. Estamos crescendo com os nossos inscritos. E bom dia para vocês. Bom dia.